Aceita R$ 50 para ser minha mãe hoje? O pedido do menino milionário mudou tudo para sempre. Uma nota de R$ 50, um menino sozinho, uma mulher humilde vendendo bijuterias, e um pedido impossível que mudou 3 vidas para sempre. Esta é a história de como o amor verdadeiro não tem preço. Fique até o final. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é o seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam o seu coração toda semana. Capítulo 1. O pedido impossível. Uma nota de R$ 50. Um pedido que nenhuma criança deveria fazer. E um encontro que mudou tudo. A nota de R$ 50 tremia na mão pequena do menino. Pode ser minha mãe só por hoje? Melissa sentiu o ar sumir completamente dos pulmões. As bijuterias artesanais, que organizava cuidadosamente sobre o tecido florido, escaparam dos dedos trêmulos e caíram na grama verde do Parque do Povo. O som das pulseiras coloridas batendo umas nas outras se perdeu no barulho distante das crianças brincando. O quê? Ela conseguiu sussurrar, a voz saindo estranha e rouca. O menino engoliu em seco. Não devia ter mais que 8 anos. Olhos castanhos enormes que pareciam guardar uma tristeza impossível para aquela idade. Cabelo castanho claro penteado impecavelmente para o lado com gel infantil. Roupas que custavam mais do que Melissa ganhava em um mês inteiro vendendo bijuterias no parque. Camisa polo da Lacoste, bermuda da Tommy Hilfiger, tênis Nike Air importado. Um menino rico no corpo, mas tão pobre em algo essencial que Melissa sentiu o coração se despedaçar só de olhar para ele. É minha mesada. Ele disse, estendendo o dinheiro com mais firmeza desta vez, como se tivesse ensaiado aquele gesto 1000 vezes no espelho. A nota azul balançava levemente com a brisa quente do verão paulistano. Eu sei que não é muito dinheiro, mas é tudo o que eu tenho guardado. Melissa olhou ao redor desesperadamente, procurando algum adulto responsável correndo na direção deles. Alguma babá atrasada, algum pai distraído ao celular. Alguém, qualquer pessoa, que pudesse explicar por que uma criança estava oferecendo dinheiro a uma estranha no meio de um parque. Ninguém. Apenas famílias inteiras rindo perto do playground. Casais de namorados tirando selfies na ponte sobre o lago artificial. Vendedores ambulantes gritando ofertas de picolé e algodão doce. O mundo continuava girando normalmente enquanto aquela cena surreal se desenrolava. Cadê sua mãe de verdade, querido? Melissa perguntou com a voz mais gentil que conseguiu produzir, ainda processando o absurdo da situação. Virou estrela. A frase simples, tão infantil e ao mesmo tempo tão profunda, atravessou o peito de Melissa como uma lâmina afiada. E seu pai? Ela tentou de novo, já sabendo que não iria gostar da resposta. Está sempre ocupado, Bernardo disse, dando de ombros com uma resignação que nenhuma criança de 8 anos deveria ter. Trabalhando, reunião, viagem, sempre alguma coisa mais importante. Melissa sentiu as lágrimas ameaçarem transbordar. Empurrou a mão dele de volta com delicadeza infinita, dobrando os dedos pequenos sobre a nota amassada. Guarda seu dinheiro, tá bom? Os olhos do menino se encheram instantaneamente de lágrimas grossas que começaram a rolar pelas bochechas redondas. Você não quer ser minha mãe? A voz dele quebrou completamente. Nem por um dia, nem de mentirinha. Melissa sentiu a própria voz falhar, presa na garganta como um pedaço de vidro que não conseguia engolir nem cuspir. Eu só... Por quê? Ele interrompeu, e havia tanta dor genuína naquela pergunta que Melissa teve que piscar várias vezes para afastar as próprias lágrimas. Por que você... Ela conseguiu perguntar, a voz saindo mais alta que pretendia. Bernardo limpou o nariz com as costas da mão, deixando um rastro brilhante na pele clara. Você estava sorrindo, ele explicou com uma lógica perfeita de criança. Arrumando essas pulseiras coloridas e sorrindo sozinha. Minha mãe sorria assim quando fazia artesanato. Ela sempre sorria.
Ao longe, o carrossel decorado para o Natal girava, emitindo aquela musiquinha alegre e repetitiva. Luzes coloridas piscavam nas árvores, mesmo sendo meio-dia. Dezembro em São Paulo. Calor de 35 graus, mas decoração natalina por todo lado, como se pudesse nevar a qualquer momento. Crianças corriam com algodão doce, derretendo nas mãozinhas grudentas. Famílias inteiras posavam para fotos elaboradas com o Papai Noel inflável gigante. Vendedores ofereciam brinquedos barulhentos e comida cara. E ali, no meio de toda aquela alegria artificial e barulhenta, estava aquele menino completamente sozinho, tentando comprar amor, o único amor que faltava em sua vida, com 50 reais amassados. Melissa se levantou do banco de madeira gasta e se ajoelhou na grama, ficando exatamente na altura dos olhos do menino. A grama seca espetava seus joelhos através da calça jeans velha, mas ela não se importou. "Como você se chama?" "Bernardo." Ele respondeu, limpando as lágrimas com a manga da camisa cara. "Bernardo." Melissa repetiu o nome com carinho, como se estivesse provando o sabor de cada sílaba. "Olha só, eu não posso ser sua mãe de verdade." "Você sabe disso, né?" Ele assentiu miserável, o lábio inferior tremendo descontroladamente. "Mas..." Ela continuou pegando as mãozinhas geladas dele entre as suas. "Eu posso ser sua amiga só por hoje, sem precisar de dinheiro nenhum. De graça, só porque você parece precisar muito de uma amiga agora." Os olhos castanhos dele se arregalaram como se ela tivesse oferecido a coisa mais incrível e impossível do mundo. "Sério?" A voz saiu num sussurro esperançoso e incrédulo ao mesmo tempo. "Sério?" Melissa confirmou, sorrindo através das próprias lágrimas que teimavam em cair. Bernardo guardou a nota de 50 reais no bolsinho da bermuda de grife e, sem qualquer aviso ou hesitação, jogou os braços ao redor do pescoço de Melissa num abraço desesperado. O abraço foi tão apertado, tão necessitado, que ela quase perdeu o equilíbrio e caiu de costas na grama seca. Teve que se apoiar com uma mão no chão para não desabar completamente. "Você cheira a bolo," ele disse contra o ombro dela, o nariz enfiado na curva do pescoço. Melissa riu, uma risada molhada e emocionada, piscando rápido para tentar afastar as lágrimas teimosas. "É o perfume barato do camelô," ela explicou, apertando o menino contra o peito. "Essência de baunilha, custa 5 reais a garrafinha." "Eu gostei," Bernardo murmurou sem soltar o abraço. "Minha mãe também cheirava a bolo. Ela fazia bolo todo domingo de manhã, de chocolate, com cobertura que pingava pelas beiradas." E foi assim, ajoelhada na grama seca do Parque do Povo, abraçando um menino rico que ofereceu 50 reais para comprar o que dinheiro nenhum no mundo poderia dar, que Melissa Santos soube que sua vida tinha acabado de mudar completamente. 50 metros atrás, escondido estrategicamente atrás de uma árvore decorada com pisca-piscas coloridos de Natal, Rafael Almeida observava a cena com o coração literalmente despedaçado dentro do peito. Ele tinha 38 anos. Era CEO da Almeida Tech, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Seu patrimônio estava avaliado em centenas de milhões. Tinha penthouse no Morumbi com vista para toda São Paulo. Coleção de carros importados na garagem, ações na bolsa, investimentos internacionais. Mas naquele momento, observando o filho abraçar uma desconhecida como se ela fosse a última boia de salvação num oceano em tempestade, Rafael Almeida se sentiu o homem mais miserável e falido do planeta. "Senhor, eu sinto muito." A babá ao lado dele choramingou nervosamente, as mãos entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Eu só virei as costas por um segundo para atender o telefone, e quando olhei de novo ele tinha silêncio. A palavra saiu fria e cortante como gelo. Rafael não conseguia tirar os olhos do filho. De quando tinha sido a última vez que viu Bernardo abraçar alguém daquele jeito? Com aquele desespero? Com aquela necessidade visceral de contato humano e afeto?
Quando foi a última vez que ele mesmo, o pai, o responsável, o provedor, abraçou o menino assim? A resposta queimou como ácido. Não conseguia lembrar. O que eu faço, senhor? A babá sussurrou aterrorizada, esperando ser demitida a qualquer segundo. Eu vou lá buscar ele? Eu chamo a segurança do parque? Eu... Nada. Rafael interrompeu sem desviar o olhar. Ainda não. Só... Fique quieta e me deixe assistir. Ele precisava ver isso. Precisava entender o que estava acontecendo. Precisava descobrir quem era aquela mulher de roupas simples que conseguiu em 30 segundos o que ele não conseguia em 3 anos. Fazer seu filho sorrir de verdade. Melissa comprou chocolates quentes. Bernardo contou segredos. E Rafael, observando tudo de longe, tomou uma decisão que mudaria as 3 vidas para sempre. Capítulo 2. A tarde que mudou. Tudo chocolate quente, confissões de criança, e um pai observando de longe, prestes a mudar tudo para sempre. Melissa comprou 2 chocolates quentes na barraca mais próxima, aquelas barracas ambulantes de feira natalina que se espalhavam pelo Parque do Povo todo dezembro. O dinheiro que gastou era o que tinha separado para o almoço de amanhã, mas naquele momento isso não importava absolutamente nada. Algumas coisas eram mais importantes que comida. Cuidado que está bem quente, viu? Ela avisou, entregando o copo de isopor fumegante para Bernardo. O menino segurou o copo com as 2 mãos pequenas, soprando a superfície do líquido marrom com uma concentração extrema e adorável, como se fosse a tarefa mais importante e crucial do mundo inteiro. Eles se sentaram no mesmo banco onde tudo tinha começado. O banco de madeira gasta com pichações antigas e declarações de amor apagadas pelo tempo. As bijuterias de Melissa continuavam espalhadas no tecido florido aos pés deles, esquecidas temporariamente. Melissa, Bernardo disse depois de um gole cuidadoso, lambendo o bigodinho de chocolate que se formou acima do lábio superior. Posso te fazer uma pergunta? Claro, pode perguntar o que quiser. Por que você estava sozinha também? A pergunta pegou Melissa completamente desprevenida. Ela piscou algumas vezes, organizando os pensamentos antes de responder. Eu não estava sozinha, benzinho. Estava trabalhando, vendendo pulseiras, anéis, colares. É assim que eu ganho dinheiro. Ah, Bernardo assentiu sério, processando a informação. Minha mãe também fazia coisas com as mãos. Ela gostava muito de artesanato. Tinha uma sala inteira só com coisas coloridas. Ele bebeu mais um gole do chocolate antes de continuar, os olhos perdidos em alguma memória distante. Meu pai guardou todas as coisas dela depois que ela virou estrela. Ele acha que eu não sei, mas eu sei. Estão todas em caixas grandes debaixo da cama dele. Às vezes, de madrugada, eu escuto ele chorando lá dentro. Melissa sentiu um aperto doloroso no peito. 8 anos. Aquele menino tinha apenas 8 anos e já carregava uma compreensão profunda demais sobre dor, perda e solidão. Você sente muita falta dela? Melissa perguntou com delicadeza, passando a mão no cabelo macio dele num gesto instintivamente maternal. Bernardo assentiu devagar, o lábio inferior tremendo levemente. Todo dia, ele admitiu com a voz pequenina e quebrada. Mas eu não posso falar isso pro meu pai. Não pode mesmo. Por que não, amor? Porque quando eu falo da mamãe, ele fica com aquele olhar triste e esquisito. Aí ele vai trabalhar até mais tarde ainda. E quando ele trabalha mais, eu fico mais sozinho em casa. Só eu, a dona Nair fazendo comida e a babá mexendo no celular o tempo todo. Ele terminou o chocolate e limpou a boca com as costas da mão, deixando uma mancha marrom. É melhor eu não falar nada. Daí pelo menos ele volta para casa às vezes. Melissa teve que piscar várias vezes para afastar as lágrimas que insistiam em formar. 8 anos. Apenas 8 anos de vida, e aquele menino já tinha aprendido a engolir a própria dor para não magoar os outros. Já tinha aprendido que amor às vezes significa silêncio. Já tinha aprendido a ficar sozinho. Vem, ela disse de repente, se levantando e estendendo a mão. Uma ideia tinha brotado na cabeça dela.
Uma ideia completamente louca, mas necessária. Vamos ver o Papai Noel daquele inflável gigante ali. Bernardo olhou na direção do enorme boneco inflável, balançando com o vento, mas fez uma cara cética. Eu não acredito mais em Papai Noel, ele declarou com a seriedade de um executivo falando sobre ações da Bolsa. Parei de acreditar no ano passado. Pedi para minha mãe voltar e ele não trouxe. A sinceridade brutal da frase cortou Melissa como uma lâmina afiada. Eu também não acredito mais. Ela confessou-se ajoelhando de novo para ficar na altura dele. Faz muito tempo que eu parei de acreditar em mágica, mas sabe o que a gente pode fazer? O quê? A gente pode fingir junto. Só por hoje, fingir que ainda existe magia no mundo, fingir que Papai Noel é real, fingir que milagres podem acontecer. Pode ser? O sorriso que surgiu no rosto de Bernardo, lento, tímido, mas genuíno, valeu mais do que qualquer quantia de dinheiro no mundo inteiro. Pode, ele concordou pegando a mão estendida dela com firmeza. A tarde passou num borrão colorido e feliz. Eles tiraram foto com a neve artificial fake que os organizadores da feira jogavam de meia em meia hora. Aquelas espumas brancas que grudavam no cabelo e derretiam em 5 minutos. Compraram pipoca caramelada que grudava nos dentes. Melissa ensinou Bernardo a fazer uma pulseira de nó macramê simples com os barbantes coloridos que ela sempre carregava na bolsa de tecido puída. Os dedos pequenos dele atrapalhavam nos nós, mas ele não desistiu. Concentrou-se com a língua para fora, como as crianças fazem quando estão focadas, até conseguir fazer uma pulseirinha torta, mas funcional. Ficou linda! Melissa elogiou amarrando a pulseira no pulso dele. Você tem talento, sabia? Sua mãe ia ficar orgulhosa. Bernardo olhou para a pulseira como se fosse a Mona Lisa do Louvre. Vou usar todo dia, ele prometeu solenemente. Todo dia até ela ficar velha e cair. Ele contou sobre a escola. Um colégio caríssimo em Pinheiros, onde os colegas tinham motorista particular e festas de aniversário em buffets que custavam mais que um carro popular. Contou sobre os amigos que só o chamavam quando queriam brincar com os brinquedos caros da casa dele, mas nunca o convidavam para as casas deles. Contou sobre o quarto enorme cheio de brinquedos importados, videogames de última geração, uma TV de 60 polegadas, mas que mesmo assim se sentia vazio e gelado todas as noites. É estranho. Bernardo filosofou enquanto eles caminhavam de mãos dadas entre as barracas da feira. A gente pode ter um monte de coisa e ainda assim se sentir sozinho. Como é que isso funciona? Melissa não tinha resposta para aquela pergunta. Algumas verdades sobre a vida eram complicadas demais, até para adultos entenderem, quanto mais para explicar para uma criança de 8 anos. 50 metros atrás, sempre 50 metros atrás, Rafael Almeida continuava seguindo os dois à distância segura. A babá já tinha sido dispensada há muito tempo. Ele mandou ela ir embora de Uber e ficar quieta sobre tudo o que tinha visto. Agora era só ele, escondido atrás de árvores decoradas, fingindo olhar o celular quando passavam muito perto, observando cada segundo daquela tarde mágica que seu filho estava tendo. E a cada minuto que passava, Rafael sentia algo crescer dentro do peito, algo que não sabia nomear direito. Gratidão, inveja, vergonha. Pela primeira vez em 3 anos, 3 anos inteiros desde que Carolina morreu naquele acidente de carro estúpido, seu filho estava agindo como criança de verdade, rindo, correndo, segurando a mão de alguém sem medo. Quando foi a última vez que viu Bernardo correr assim? Quando foi a última vez que ouviu aquela risada alta e escandalosa que parecia ter desaparecido junto com a mãe? Rafael puxou o celular e discretamente tirou uma foto. Bernardo rindo com chocolate ao redor da boca, segurando a mão de uma mulher que ele conhecia há apenas 2 horas. Salvou a foto. E então fez algo que não fazia há muito tempo. Chorou. Escondido atrás de uma árvore num parque lotado de famílias felizes, um bilionário de 38 anos chorou silenciosamente porque finalmente
tinha visto seu filho feliz de novo. O sol começou a descer sobre São Paulo, pintando o céu de laranja, rosa e roxo. O calor absurdo de dezembro deu uma leve trégua com a brisa da tarde. As luzes decorativas das árvores começaram a brilhar mais forte agora que escurecia. Bernardo, Melissa disse com cuidado, sentindo o peso da realidade voltando. Está ficando tarde, meu amor. Onde está seu pai? Preciso te levar de volta para ele. Ele deve estar preocupado. Pela primeira vez na tarde inteira, a expressão feliz de Bernardo murchou como um balão furado. Ele não está preocupado. O menino disse com aquela certeza triste de quem conhece bem a própria realidade. Ele só vai perceber que eu saí quando a babá ligar para ele. E ela só vai ligar quando for hora de dormir e eu não estiver lá. Mesmo assim, preciso te devolver para o seu pai. Ele é responsável por você. Onde ele está? Bernardo apontou para trás dela, sem muito interesse. Ali, Melissa se virou e sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O homem mais intimidador que ela já tinha visto na vida estava parado a 5 metros de distância. Alto, devia ter quase 1,90 m. Ombros largos, terno cinza escuro que devia custar mais que o aluguel do apartamento dela por um ano inteiro. Cabelo escuro penteado para trás. Olhos castanhos intensos, os mesmos olhos de Bernardo, mas com um peso imenso de responsabilidade e dor acumulada. Ele emanava poder, dinheiro e autoridade só de estar parado ali, as mãos nos bolsos da calça social. Mas foram os olhos dele que prenderam Melissa. Olhos que carregavam o mesmo vazio que ela tinha visto no filho. Olhos de alguém que tinha tudo, mas não tinha nada ao mesmo tempo. Obrigado por cuidar do meu filho. A voz era grave, profunda, controlada. A voz de alguém acostumado a comandar reuniões de diretoria e negociar contratos milionários. Eu não... Melissa começou nervosa, limpando as mãos suadas na calça jeans velha. Pai! Bernardo correu até ele, mas parou a meio metro de distância, como se esperasse permissão oficial para se aproximar. Essa é a Melissa. Ela foi minha amiga hoje. Ela é legal. A gente comeu pipoca e fez pulseira e tirou foto com a neve fake. E prazer em conhecê-la, Melissa. Rafael interrompeu gentilmente o filho, estendendo a mão direita na direção dela. Melissa hesitou apenas 1 segundo antes de apertar a mão dele. A mão era grande, calejada apesar da riqueza evidente e surpreendentemente quente. O aperto de mão durou 2 segundos a mais do que o socialmente necessário. Senhorita Melissa, Rafael disse quando finalmente soltou a mão dela, os olhos presos nos dela com uma intensidade desconcertante. A senhora poderia nos dar a honra de jantar conosco hoje? Melissa sabia que deveria recusar. Sabia que não pertencia àquele mundo de mansões e milhões, mas os olhos de Bernardo imploravam. E ela nunca conseguiu dizer não para crianças que imploravam. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é o seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam o seu coração toda semana. Capítulo 3. O amor que não tem preço. Um jantar. Uma proposta impossível. E uma jornada que provou que o amor verdadeiro não tem preço. Bernardo agarrou a mão de Melissa antes que ela pudesse sequer abrir a boca para responder ao convite de Rafael. Por favor, por favor, por favor, o menino implorou com os olhos imensos e brilhantes fixos nela. Por favor, vai jantar com a gente. Por favor. Melissa sabia, racionalmente sabia, que deveria recusar. Sabia que aquilo era loucura completa. Sabia que não pertencia ao mundo daquele homem de terno que custava mais que um carro. Sabia que cruzar aquela linha era perigoso. Mas os olhos de Bernardo imploravam com uma necessidade tão visceral, tão desesperada, que ela simplesmente não conseguiu formar a palavra não nos lábios. Tudo bem. Ela cedeu suspirando. Só o jantar. Depois eu preciso ir para casa cuidar da minha mãe. O sorriso que explodiu no rosto de Bernardo valeu qualquer consequência futura. O carro de Rafael, um Mercedes-Benz preto reluzente, custava mais do que o apartamento inteiro onde Melissa morava com a mãe no Capão Redondo.
Ela sentou no banco de couro macio, tentando ocupar o menor espaço possível, as mãos entrelaçadas nervosamente no colo. O ar-condicionado gelado era um alívio contra o calor sufocante de dezembro que transformava São Paulo num forno a céu aberto. Você mora em São Paulo há muito tempo? Rafael perguntou, dirigindo com uma mão no volante, os olhos fixos no trânsito pesado da Avenida Faria Lima. 3 anos, Melissa respondeu, olhando pela janela para evitar o olhar intenso dele pelo retrovisor. Vim de Londrina, interior do Paraná. Por quê? Minha mãe precisava de tratamento no Hospital das Clínicas. O coração dela é fraco, muito fraco. Lá não tinha os médicos especialistas que ela precisava. Bernardo, sentado no banco de trás no meio dos dois, segurava com cuidado extremo a pulseira de barbante que Melissa tinha ensinado ele a fazer. Girava ela entre os dedos pequenos, como se fosse um tesouro precioso. Ela está doente? O menino perguntou com preocupação genuína na voz fina. Está sim, querido, mas ela é forte, está lutando todo dia. O coração da minha mãe também era fraco? Bernardo perguntou de repente, olhando para o pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor e pesado como chumbo derretido. Não, Rafael respondeu com a voz tensa e controlada. O coração da sua mãe era forte. Foi um acidente. Um carro que veio na contramão numa noite de chuva. Ele não elaborou mais, e Melissa não perguntou. Algumas feridas eram profundas demais para serem tocadas por estranhos. O carro entrou no Morumbi, o bairro dos sonhos impossíveis. Mansões apareciam atrás de muros altíssimos e portões eletrônicos intimidadores. Cada quarteirão que passavam, Melissa sentia o estômago afundar mais. A mansão dos Almeida era a maior de todas. Um palácio moderno de 3 andares com fachada de vidro e concreto aparente. Jardim impecável. Piscina que brilhava azul turquesa, mesmo na penumbra do final da tarde. Bem-vinda, Rafael disse sem emoção nenhuma, como se dissesse bem-vinda ao inferno. Melissa entrou num mundo que definitivamente não era o dela. Lustres de cristal bacará pendendo do teto altíssimo. Piso de mármore italiano tão polido que refletia como espelho. Quadros abstratos nas paredes que pareciam ter saído direto de algum museu de arte contemporânea. E um silêncio sepulcral de mausoléu. Nenhum barulho, nenhuma vida, apenas eco e vazio. Dona Nair! Bernardo gritou correndo em direção à cozinha com a energia recuperada. Uma senhora robusta de uns 55 anos com avental florido surgiu, os olhos arregalando ao ver a visitante inesperada parada no meio da sala com cara de peixe fora d'água. Essa é a Melissa, Bernardo anunciou orgulhoso apontando. Ela vai jantar com a gente hoje. Ela é minha amiga. Ela fez essa pulseira comigo. Ele mostrou o barbante colorido no pulso, como se fosse uma joia de diamantes. Dona Nair olhou de Melissa para Rafael, buscando explicação silenciosa para aquela situação bizarra. Prepare um lugar a mais na mesa, Rafael disse simplesmente, afrouxando a gravata enquanto subia as escadas. Vou trocar de roupa. Volto em 10 minutos. O jantar foi a experiência mais estranha da vida de Melissa. A mesa de jantar era tão grande que poderia acomodar facilmente 20 pessoas, mas eram apenas 3 sentados numa ponta. Rafael, Bernardo e ela. Bernardo falava pelos cotovelos, compensando 3 anos de silêncio engolido com uma enxurrada de palavras. Contava sobre a tarde no parque, sobre a pulseira, sobre o chocolate quente, sobre a neve fake, sobre tudo. Rafael observava o filho com uma expressão indecifravelmente complexa, respondendo com monossílabos curtos, mas prestando atenção em cada palavra. Melissa tentava comer a comida mais sofisticada que já tinha provado na vida. Salmão grelhado com molho de maracujá, risoto de limão siciliano, legumes assados, sem parecer deslumbrada ou desajeitada demais. Você sabe cantar? Bernardo perguntou de repente no meio da sobremesa. Um petit gâteau com sorvete de baunilha que derretia lentamente. Um pouco. Melissa respondeu surpresa com a pergunta aleatória. Por quê?
Minha mãe cantava para eu dormir toda a noite. Músicas bonitas. Eu sinto falta das músicas. O garfo de Rafael parou no ar, congelado a meio caminho da boca. Bernardo, ele começou com a voz cuidadosa. Você não pode pedir esse tipo de coisa para Melissa. Ela não... Por favor... O menino interrompeu, olhando só para ela, ignorando completamente o pai. Só hoje? Eu prometo que não vou pedir de novo. Prometo. Melissa olhou para Rafael pedindo permissão silenciosa com os olhos. Ele assentiu quase imperceptivelmente, um movimento minúsculo da cabeça que ela quase não viu. O quarto de Bernardo era enorme e triste ao mesmo tempo, grande demais para uma criança, cheio de brinquedos caríssimos que claramente nunca eram usados, uma TV de 60 polegadas, videogame com pilhas de jogos, prateleiras cheias de livros organizados por cor como se fossem decoração e não para serem lidos, mas na mesinha de cabeceira uma única foto numa moldura simples de madeira. Uma mulher loira linda, sorrindo largo, olhos cheios de vida e amor. Essa é ela, Bernardo disse seguindo o olhar de Melissa. Carolina, minha mãe. Ela era linda, Melissa disse com sinceridade. Era. E cantava bonito também. Você canta bonito? Não sei. Nunca ninguém me disse isso. Melissa sentou na beira da cama, king size, grande demais para uma criança, pequena demais para o tamanho do vazio que preenchia, e começou a cantar baixinho. Uma cantiga antiga que Dona Juraci cantava para ela quando era pequena, sobre estrelas e sonhos e coisas boas. Bernardo adormeceu em menos de 5 minutos, a mãozinha segurando firme a pulseira de barbante como se fosse um amuleto mágico. Melissa saiu do quarto no silêncio e encontrou Rafael no corredor, encostado na parede, com os olhos fechados. Ele parecia exausto, não fisicamente, mas emocionalmente, como alguém que estava carregando um peso invisível há tanto tempo que nem lembrava mais como era não carregar nada. Obrigado, ele sussurrou sem abrir os olhos. Ele é um menino incrível, Melissa respondeu igualmente baixo. Eu sei, só não sei mais como alcançá-lo, como falar com ele sem machucar, como estar perto sem ele se afastar. Melissa não tinha resposta para isso. Algumas feridas eram complicadas demais. Deixa eu te levar para casa. No carro, atravessando São Paulo de volta para o Capão Redondo, do mundo dos sonhos impossíveis para o mundo da realidade dura, Rafael falou sem tirar os olhos da estrada. Tenho uma proposta. Melissa esperou, o coração acelerando sem motivo aparente. Tutora de atividades para Bernardo, férias inteiras de dezembro e janeiro, salário de R$5.000 por mês. R$5.000. Era mais do que ela conseguia em 3 meses vendendo bijuterias no parque sob sol e chuva. Por que eu? Ela perguntou desconfiada. Você não me conhece, pode ser golpe, pode ser perigosa. Porque em uma tarde você conseguiu o que eu não consigo em 3 anos. Rafael respondeu com sinceridade brutal. Você fez meu filho sorrir de verdade. Você fez ele se comportar como criança. Isso não tem preço. O carro parou no Capão Redondo, na frente do sobrado simples onde Melissa morava. Mas a cena que encontraram fez o mundo parar. Luzes vermelhas e azuis piscando. Uma ambulância do SAMU estacionada. Vizinhos aglomerados na calçada. Paramédicos saindo apressados com uma maca. Não! Melissa nem esperou o carro parar completamente. Pulou para fora tropeçando, correndo, o coração explodindo no peito. Dona Juraci na maca, pálida, tão pálida, máscara de oxigênio cobrindo o rosto, os olhos fechados. Mãe! Melissa agarrou a mão fria da mãe. Mãe, eu tô aqui! Eu tô aqui! Pressão arterial crítica. Um paramédico disse rápido, profissional. Precisamos ir agora. Não tem tempo. Eu vou junto. Melissa subiu na ambulância, sem olhar para trás, sem pensar em mais nada. As portas se fecharam com um baque metálico. A sirene cortou a noite abafada de dezembro. Rafael ficou parado sozinho no meio da rua. Um bilionário de terno caro, cercado de gente pobre, olhando com curiosidade e desconfiança, com uma certeza crescendo no peito dele, como uma planta nascendo no concreto. Ele faria qualquer coisa para ajudar aquela mulher. Qualquer coisa.
6 meses depois. Aceita logo esse emprego, menina. Dona Juraci se ajeitou na cama do Hospital das Clínicas, a voz fraca, mas determinada como sempre. A cirurgia de ponte de safena tinha sido um sucesso, paga integralmente por Rafael, mas a recuperação era lenta. Mãe, eu não posso te deixar sozinha aqui. Você vai me deixar sozinha de verdade se continuar teimosa. 5.000 reais, Melissa. Isso paga as contas que eu finjo que não existem. Isso compra os remédios caros. Isso dá um futuro melhor para você. Melissa trabalhou as férias inteiras na mansão do Morumbi. Trouxe cores onde havia cinza. Trouxe música onde havia silêncio. Trouxe cheiro de bolo caseiro onde só havia ar-condicionado gelado e impessoal. Bernardo floresceu como uma planta que finalmente recebeu água depois de anos de seca. Falava, ria, brincava, vivia. E Rafael começou a voltar mais cedo do trabalho. Primeiro 30 minutos, depois 1 hora. Depois simplesmente parou de inventar desculpas e admitiu que queria estar em casa. Mas então Patrícia Vasconcelos apareceu. A sócia ambiciosa, a mulher que sempre quis Rafael para ela, a vilã que plantou rumores, fabricou evidências falsas, espalhou mentiras sobre Melissa ser interesseira caçadora de herança. As notícias explodiram, jornais sensacionalistas, colunistas sociais, redes sociais em fúria. E Melissa? Melissa fez a única coisa que sabia fazer quando o mundo ficava pesado demais. Fugiu, deixou uma carta para Bernardo, devolveu todo o dinheiro, desapareceu. Bernardo parou de falar, parou de comer, parou de viver. Rafael descobriu a verdade, a armação de Patrícia, as mentiras, tudo. Demitiu ela, mas o estrago estava feito. Encontrou Melissa no Hospital das Clínicas 3 semanas depois, dormindo numa cadeira de plástico desconfortável ao lado da mãe, que lutava para sobreviver sem ter dinheiro para continuar o tratamento. Casa comigo, ele disse sem rodeios. Não agora, não amanhã, mas um dia. Me dá a chance de provar que meu amor é real. 1 ano depois, o Parque do Povo estava novamente decorado para o Natal. Luzes piscavam nas árvores, neve artificial caía. Crianças corriam entre as barracas. O mesmo cenário de dezembro passado, mas tudo era completamente diferente. Vovó, corre! Bernardo puxava Dona Juraci pela mão, recuperada, saudável, viva. Rafael se ajoelhou no mesmo banco onde tudo começou. Tirou a caixinha do bolso. 1 ano atrás, meu filho ofereceu 50 reais para você ser mãe dele por um dia. Hoje, eu ofereço minha vida inteira para você ser minha esposa para sempre. Bernardo apareceu correndo, segurando as alianças. Foi ideia minha, ele disse orgulhoso. Melissa chorou. Riu, aceitou. Naquela noite, em casa, montaram a árvore de Natal juntos, os 3. Bernardo colocou uma estrela especial no topo, uma estrela com a foto de Carolina. Para mamãe ver a gente, ele explicou. Ela ia gostar de você, Mel, tenho certeza. A estrela brilhou, a árvore se acendeu e pela primeira vez em anos, aquela casa teve um Natal de verdade. Porque amor verdadeiro não tem preço. Nem 50 reais, nem milhões. Apenas coragem para pedir o que o coração mais deseja. Se essa história tocou você, deixe seu like. Compartilhe com quem precisa acreditar em finais felizes. Inscreva-se no canal para mais histórias que transformam. O amor verdadeiro existe.